Você se sentiu pressionado a ter que fazer uma escolha muito importante em que ambas as opções tinham um espaço especial no seu coração? Lá na infância, quando um amiguinho falava: se você escolher ficar no time dele, você não é meu amigo mais. Ou até mesmo, né, quando nós crescemos e somos confrontados a ter que fazer escolhas difíceis e que pra gente é desafiador, porque nos coloca, como diz um dito popular, entre a cruz e a espada, não é isso? Então, esse mesmo sentimento existe em muitos dos nossos corações quando temos que optar entre Cristo e o Evangelho e viver os desejos supérfluos desse mundo. Infelizmente, querido, essa frase que eu acabei de falar, ela é uma frase triste, porque não deveria ser assim. Quando fôssemos colocar na balança entre Deus e o dinheiro, Deus e outras coisas, obviamente, não teria sombra de dúvida, deveríamos escolher de imediato a Cristo. Mas nem sempre é assim, né? Nem todo mundo tem essa facilidade, tem essa paixão, e estão divididos. Estão entre Cristo e o emprego, Cristo e o casamento, enfim, Cristo e a faculdade. Existem momentos em que nós somos conclamados por Deus em ter que tomar uma decisão, em escolher servir a Ele ou servir a outros deuses. Josué capítulo 24, verso 15, tem uma frase emblemática. Quando Josué fala com o povo de Deus quando entraram na terra prometida: escolhei hoje a quem servireis. Então, nós também precisamos tomar essa decisão agora. Chegamos na 5ª semana da nossa jornada, faltando agora poucos dias, né, para a nossa jornada. Hoje é o 29º dia, faltando apenas 11 para se encerrar. E eu quero te chamar para uma decisão. Quem você quer seguir? Quem você quer servir? Essa frase, Josué, não é apenas uma frase histórica. Ela é um chamado urgente para mim, para você. Quem está governando a sua vida? Cristo ou os ídolos modernos que nós temos tanto dito aqui? Entende? Por isso que a cultura secularista cada vez mais se reinventa para tentar ganhar você. Ela é alimentada por um comunismo, nós já falamos também, né, sobre o materialismo, por uma indústria do consumismo fomentada pelo capitalismo. Ensina que o sucesso está no poder, no prazer, na aparência. Só que a Bíblia vai dizer que esse tipo de cobiça acaba nos escravizando. Inclusive a própria sociologia social vai mostrar que vivemos em uma era de pressão de conformidade. Vou te explicar. Por exemplo, jovens e adultos, pessoas comuns, acabam moldando seus hábitos pelo que vem em influenciadores, séries, modismo. Então isso nos leva a buscar aceitação, mesmo que custe a nossa identidade. Quem já não começou a assistir uma série porque alguém falou: uau, a série está arrasando? Ou quem já não começou a ler um livro porque alguém falou que esse livro é legal, é bom? A influência, né, do nosso meio exerce um impacto significativo. Tem um livro que quando eu li, gostei muito, Os 10 Mandamentos do Relacionamento. E Rob Thompson, nesse livro, ele fala que os nossos relacionamentos nos moldam. E nós estamos nos tornando quem nossos relacionamentos, né, nos formatam em si. Isso é muito forte, é impactante demais. Então, Israel, por exemplo, ela acabou sendo seduzido pelos deuses cananeus. Porque Deus falou: entra em Canaã e destrua todo mundo. Só que chega um momento que eles decidiram a não fazer isso. E então eles começaram a poupar os cananeus. A partir do momento que eles começaram a poupar os cananeus, eles começaram a se levar a ser seduzidos por eles. Eles já tinham experiência como país, eles tinham toda uma cultura construída, e Israel estava construindo. Então eles estavam nascendo como nação. As outras nações já eram formadas. Naturalmente eles acabaram se sucumbindo às seduções pagãs.
E hoje, da mesma forma, irmãos, muitos de nós, irmãos, têm se deixado levar pelos ídolos desse tempo. Como nós já também dizemos aqui, a ostentação financeira, porque eles querem status e bens a qualquer custo para ostentar o carrão, a roupa e tal. A idolatria da imagem, a gente vê cada fotos absurdas só em busca de likes. Eu estava vendo, inclusive no vídeo de adultização do Fel, que ele inicia falando do que as pessoas estão sendo capazes de fazer em busca de seguidores e de likes, sabe? Essa vida de aparência, um entretenimento vazio que a gente tem visto nas séries, nos filmes, que acaba normalizando o pecado e banalizando os valores que muitos dos nossos irmãos apóstolos morreram para poder defender. A política corrupta, como a gente tem visto aí, irmãos, quanto o poder se torna mais importante do que os princípios, acabou. E a gente tem visto pessoas que, infelizmente, para se manter no poder, têm cumprido cabalmente o que o livro O Príncipe de Maquiavel orienta, né? Corruptos por dentro, mas com aparência de santos por fora. Irmãos, ontem mesmo no devocional eu comentei sobre Nietzsche, que ele exalta, né, a vontade de poder. Ele coloca o eu no centro e tira Cristo do centro. Por isso que ele vai declarar que Deus está morto, não é isso? E essa ideologia do Nietzsche se une aí até hoje através da cultura do narcisismo, né? Porque segundo ele nasce aí o super-homem e ele pode fazer o que quiser, e é por isso vem aquela velha frase: você pode ser o que quiser, enfim, meus corpos, minhas regras, junto aí com o feminismo de Judith Butler, enfim. Semana nós mencionamos muito isso, semana passada. Então, tudo isso tem sido um envenenamento muito claro daquilo que nós devemos ser. E é por isso que não tem como conviver com isso. Não tem como aderir a essas pautas do comunismo, do socialismo, essas pautas onde se aceita como normal o casamento homoafetivo. Nós precisamos entender que é direito conquistado lá civilmente, e eles precisam ser respeitados, amados, mas falar que biblicamente o relacionamento de pessoas do mesmo sexo é normal, não é, porque os textos bíblicos nos apresentam inúmeras vezes de que o Senhor reprova. Uma outra coisa em que a mulher se torne a líder da casa, sabe, da família. Não, biblicamente está errado. Homens que têm cada vez mais se acovardado, e muitas mulheres assumem esse papel porque os camaradas são frouxos, não têm responsabilidade com a função que Deus deu. Então um frouxo acaba sobrecarregando as mulheres que estão enfadadas. Eu já disse isso até nas pregações, comentei, como já sabem. Ou mulheres que querem assumir esse posto querendo por querer, ou homens que se eximem dela, ou homens que também são o oposto. Em vez de serem frouxos, né, já são o oposto disso. São machistas, ignorantes, cruéis, raivosos, nervosos. Fruto do Espírito passou longe, que foi o tema de ontem, né? São pessoas que estão dentro da vida comum da igreja, mas que fruto do Espírito passou longe. Está na hora de voltarmos a refletir sobre isso, querido. Inclusive, o pastor A.W. Tozer, ele vai alertar sobre isso. Ele diz: o que vem à mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante a nosso respeito, sabe? Então, se pensarmos mais em dinheiro, poder ou prazer, enfim, do que no Senhor, querido, já escolhemos outros deuses. E assim, dá uma olhadinha no seu dia. Em que mais você pensa? Se você pudesse contabilizar quantas vezes você pensou nas suas necessidades e quantas vezes você pensou no Senhor durante o dia, quem vence? É desafiador, irmão. Então o convite hoje é radical, mas é simples, querido. Escolha quem você quer servir, sabe? Não dá para viver com um pé no altar e outro no mundo. Não dá. Não dá para viver com a boca adorando a Deus e xingando palavrão em casa. Não dá.
Não dá para você dar com a mão e roubar com a outra. Não dá para viver uma vida torpe. Enfim, como pregamos ontem na ministração, tá na hora da gente tomar providência com a nossa vida espiritual. De que lado você está? Tem que decidir, querido. Como diz aí na linguagem do futebol, no reino espiritual não tem como ser bandeirinha. Nesse aspecto, ficar torcendo para dois times simultaneamente, não rola. Ou é Deus ou é o diabo. Ou é a palavra ou é os filósofos. O que você escolhe? Dá para conciliar. Será? Será que dá para conciliar tudo? É óbvio, querido, que a gente precisa entender o que a Bíblia diz. Ouvir de tudo e reter o que é bom. Naquilo que chocar entre a palavra do filósofo, do estudioso, do psicólogo, do terapeuta, do isso, daquilo, chocou com as Sagradas Escrituras, não tem vez. A Bíblia vence. Tem que vencer. Tá certo? Deus abençoe e vamos orar. E o jejum de hoje é não assistir séries e nem filmes seculares, tá bom? Você não é obrigado a desligar sua TV, mas é você declarar em voz alta: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e por isso, na minha casa, consumiremos produtos que glorifiquem a Deus. Deus abençoe, irmãos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esse tempo que o Senhor nos permitiu estar aqui. Estamos iniciando mais uma semana, a nossa quinta, Senhor. E eu peço que nós já comecemos, Pai, por meio do Teu Espírito, com esse mover interno, meu Pai, onde nós decidiremos por Ti, pela Sua palavra e pelo Teu amor. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, onde nós estaremos com o nosso 30º dia, aí vai voltar só 10, né? E eu te espero aqui. Nós vamos estar tratando sobre o que mais importante é obedecer a Deus do que a homens, baseando-nos em Atos 5, verso 29, tá bom? Tchau, até amanhã, paz.